São emissoras que formam a rede Orkut TV de televisão. O top de 10 segundos. Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Nós estamos iniciando hoje uma tarefa maravilhosa aqui na TV Orkut, colocando para vocês ideias bastante propositivas a respeito de reorganização de imagem postural. Eu sou o Luiz Carlos Bósio, estive aqui com uma satisfação muito grande há 2 semanas, quando fazendo o programa com a nossa colega também de espaço aqui na rede, a Sandra Pandolfi, às 14 horas, ela me pediu que falasse sobre reorganização de imagem postural, uma nova forma das pessoas, das empresas, dos produtos, interagirem com a sociedade, interagirem consigo mesmos, interagirem com a família e criando uma metodologia própria de trabalho bastante propositivo, melhorando a sua vida e fazendo com que, com muita alegria, nós possamos viver melhor as nossas próximas 24 horas. A reorganização de imagem postural não é um produto novo que descobrimos ontem e nem é um produto fantástico, não se tira do bolso, da cartola, uma fórmula mágica para vivermos melhor. O fundamento disso é termos um olhar próprio para nos fazermos compreender por aquilo que é o nosso propósito de viver melhor, por quem vive conosco, a partir dos nossos melhores momentos dentro do lar, na nossa família, e naquilo que nós chamamos de, às vezes, o nosso segundo lar, que é a empresa onde trabalhamos, com quem nos relacionamos no nosso dia a dia, onde passamos a maior parte do nosso tempo, né? Auferindo receita, auferindo renda e trabalhando com muita alegria momentos poderosos que sempre melhoram a nossa condição de vida e que nos fazem perceber que, se tomarmos a decisão de darmos um passo seguinte na direção daquilo que queremos de melhor para nós e para os outros, tudo, sem dúvida, absolutamente tudo melhora. A reorganização de imagem postural é uma cultura que nós pretendemos que ela seja introspectada na mente, no coração de cada um que está nos assistindo nesses momentos, nessa hora de programa, e que, se as pessoas compreenderem bem como estes momentos podem melhorar as suas vidas, que façam também, com muita alegria, exatamente aquilo que nós vamos não ensinar, mas interagir com vocês a partir do nosso programa. Existem naturalmente regras de observação, existem algumas regras para a experimentação, existem algumas regras para a realização, que é o que nós chamamos de reorganização de imagem postural, o famoso RIP. Eu vi, depois da semana passada, que é uma coisa muito gostosa, as pessoas procuram de forma assim bastante marcante dizer o que é um RIP. É RIP, sim, é R-I-P, não é hype, né? Então, eu falo isso porque uns amigos disseram, mas o que é hype? Eu disse, não é hype, é RIP, reorganização de imagem postural, uma coisa alegre, uma cultura de empreendedorismo pessoal e profissional. Nós vamos trabalhar bastante esses temas, colocando depois, no decorrer do nosso trabalho, durante todo esse tempo, algumas propostas sobre como trabalharmos melhor a imagem das empresas, a imagem de produtos, como que isto pode funcionar melhor, promovendo economia, a partir da economia de mercado, promovendo renda e promovendo, fundamentalmente, aquilo que nós chamamos de melhores momentos, né? Parafraseando alguns programas de televisão, melhores momentos em nossas vidas. Dentro de casa, dentro dos nossos lares, na maioria das vezes nós chegamos, depois de um dia exausto de trabalho, cansados, tomamos um banho e vamos relaxar. Neste relaxamento, neste momento, nós precisamos analisar como foi o nosso dia.
E em descanso, ouvindo uma música, às vezes tomando um vinho, ou tomando uma cerveja, ou mesmo tomando água ou um refrigerante dentro de casa, conversando com a nossa família, com a nossa companheira, esposo, marido, filhos, aquilo que é possível se fazer dentro do lar, com aqueles que interagem no lar conosco, vamos analisar o dia de cada um, procurando saber, inicialmente, o que não nos confortou durante o dia, para trabalharmos o dia seguinte, na nossa mente, um dia melhor. E ao acordarmos no dia seguinte, para mais uma nova jornada de trabalho, vamos nos olhar no espelho, sabendo que este dia poderá ser não muito bom para nós, mas que se formos tratar o dia com essas coisas não muito boas, ele será péssimo. Então, cabe a nós, como o ente produtivo deste dia nosso, que se inicia depois da noite de descanso e depois antes do descanso da reflexão do dia anterior, como foi, cabe a nós próprios fazermos com que esse dia seja bom ou seja ruim. Ao olharmos a nossa imagem no espelho, depois do banho, preparando o cabelo, nos maquiando, no caso das moças, e o homem também se maquia, não pensem que não. Mas ao olharmos essa imagem no espelho, nós temos que nos adorar. É uma coisa assim meio narcisista até, não idólatra, mas narcisista. É o amor, é a vontade de nos tocarmos no espelho, de dizermos, puxa, como você é gostoso, como você é querido, como você é bom, eu estou amando por você e estou querendo que você interaja no meu dia a dia para melhorar esse dia e para que eu não chegue no final do dia exausto, cansado, assim, deteriorado da vida, permitindo com que o outro dia que vem, e já vamos para a terceira etapa, já de 48 e 72 horas, seja péssimo também. Então, cabe a nós que trabalhamos a imagem postural pessoal, fazermos do nosso dia o nosso momento melhor, o nosso dia melhor. Eu estou hoje aqui com uma pessoa que eu adoro. Juro para vocês, ela não gosta de ouvir isso de mim, mas eu digo isso com o maior prazer, com a maior satisfação. Uma pessoa bela, uma pessoa linda, maravilhosa, uma profissional de primeiríssima linha nas diretrizes de imagem pessoal, que é a Paola Elide, é minha colega e digo com toda a ênfase, né? É a minha diretora de imagem pessoal, porque a Paola me ensinou tanta coisa, é que ela não percebeu como eu extraí, depois disse isso para ela, mas como eu fui extraindo das nossas conversas algumas coisas que modificaram significativamente o meu dia a dia, os meus melhores momentos, porque a Paola trata isso com muita propriedade profissional e com muita alegria. A Paola está aqui para também interagir conosco nesse primeiro programa sobre reorganização de imagem postural. Eu quero que ela coloque, que se apresente a vocês e que coloque algumas coisas sobre diretrizes de imagem, né? Tanto do ponto de vista pessoal, que vai ser a tônica do nosso programa de hoje, e futuramente, quando estiver aqui trabalhando conosco também este mesmo tema, do ponto de vista profissional e de produto. Paola, por favor... nossos amigos estão do outro lado lhe assistindo. Como é que você encontra no seu dia a dia de São Paulo, na sua tarefa, o seu melhor momento? Como é que ele acontece e o que você faz para estar sempre sorridente, linda, segura, ativa, porque ela não para, ela se dedica à família, se dedica aos clientes. Paola. Boa noite, meu nome é Paola Elide. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, estar aqui com o Bósio. E, assim, o que o Bósio me perguntou, como eu faço para estar sempre correndo, é o que eu falo para todo mundo que eu conheço, para todos os meus clientes também. A gente tem que ter uma filosofia de vida, que é encarar tudo como um desafio todo dia a ser vencido, um desafio alegre. Tudo que a gente faz com coração, com vontade, a gente faz bem feito. Isso vale para a imagem, isso vale para o trabalho, isso vale para tudo o que a gente faz. Não adianta nada a gente olhar para uma coisa e falar assim, qualquer coisa que seja, isso daí vai demorar para fazer, ou isso não vai dar certo. Por que as pessoas têm que ser tão negativas? Não dá para falar, isso eu vou fazer, ou pelo menos eu vou tentar fazer, ou vou pedir para alguém me ajudar a fazer. As pessoas correm,
e esquecem muitas vezes que a pessoa na frente dela, ao lado, o Bósio está do meu lado, elas podem ajudar em alguma coisa. E juntos a gente pode fazer acontecer, pode fazer um dia, como o Bósio disse, um dia ser melhor que o outro. A gente não pode ir dormir desgostoso. A gente tem que ir dormir pensando, eu vou acordar e amanhã vai ser um dia diferente, um dia melhor. Então o problema que a gente tinha no outro dia pode ser diferente, pode ser melhor. Geralmente é melhor. Isso a minha mãe sempre falava, e geralmente é melhor. E para isso a gente tem que estar bem com a gente mesmo, tem que estar bem com a imagem, tem que estar bem quando a gente se olha no espelho e se arrumar um pouquinho. Não precisa de muito investimento, precisa sim de boa vontade. É verdade. Eu lembro que há muitos anos, quando nós interagíamos na faculdade sobre a questão de imagem, no curso de marketing industrial que fizemos, nós tínhamos uma preocupação na empresa que eu trabalhava, Paola, que era vender mais. Sempre era esse o desejo de todo empresário, colocar um produto de sua própria criação, que é muito comum no empreendedor latino-americano, criar um produto e ter o orgulho de ver esse produto ser consumido, ser vendido. E eu, naquela ocasião, eu relacionava tudo isso com aquilo que nós fazíamos. Na época era um frigorífico, nós precisávamos vender carne de frango e carne de suínos, carnes industriais, e o mercado era linear, nós tínhamos um único preço, aquilo funcionava com base na Bolsa de Mercadorias aqui de São Paulo, e nós precisávamos vender mais. E qual não foi outra razão se não mexermos na imagem, na primeira apresentação do produto, aquilo que o técnico do frigorífico via em primeiro lugar, que era a embalagem. Era uma embalagem de um bloco de 20, 25 quilos de carne, num saco de ráfia. Nós mexemos, Paula, nessa embalagem, colocamos alguns desenhos, colocamos algumas mensagens dirigidas, né? Por exemplo, era um bloco de retalhos de pernil de porco, então nós dirigimos esse bloco de retalhos dizendo que servia para a produção de salsicha de carne de porco, de linguiças de carne de porco, salsichão de carne de porco, e passou aquilo a virar um ícone. Olha, o produto da empresa tal, que o Luiz Bósio está lá gerenciando, faz um produto maravilhoso que é destinado especificamente a isso, ele já é separado na fábrica. Óbvio que no processo industrial não dava para fazer tanto, mas a embalagem dizia que sim. E nós tivemos muito sucesso no desenvolvimento de outros produtos também para o mercado internacional, sempre dirigindo esse produto a um mercado específico, nunca globalizando e nunca colocando de uma maneira comum o produto que você estava desenvolvendo. Então, o empresário brasileiro, ele tem, felizmente, uma particularidade bastante diferente do empresário norte-americano, que trabalha o investimento no produto, o investimento partindo da ideia. Isso é uma coisa maravilhosa em termos econômicos, mas o empresário brasileiro, ele cria o seu produto. Eu adoro essas coisas. Ele cria o seu produto, desenvolve o produto, busca mecanismos para fabricar esse produto, vende o produto e faz lucro. E o mágico de tudo isso, Paola, não é esta cadeia que sintetiza o lucro. O mágico de tudo isso é a gente pegar o dinheiro que ganhou com aquilo que criou e gastar. Não tem coisa, para mim, não tem coisa mais adorável de eu poder fazer dinheiro com aquilo que eu criei e distribuir isso entre os amigos, poder comprar um sanduíche, um refrigerante, uma cerveja, pagar, ter o prazer de pagar. Isso não é uma idolatria ao dinheiro. Não, é viver bem. Isso é viver bem. Isso é viver bem. Eu lamento que nós não tenhamos isso introspectado na sociedade, porque a gente vive, lamentavelmente, né, num mundo de rush. Tudo se acaba, parece, naquela nossa disposição em fazer melhor, porque quando a gente não consegue, entra um processo de frustração, que também nós vamos abordar isso aqui, não pensem que não. Entra num processo de frustração e a gente acaba não realizando absolutamente nada. Fica, assim, meio que destruído, desfalecido, até que vem alguém, como nós, eu, você, Paulo, eu sei que sim. Profissionais da área. Profissionais da área, dê um puxão de orelha, dê um empurrão e faça com que essa pessoa se revigore, se retonifique, se refaça dentro desse processo de reorganização de imagem postural e passe, então, a produzir, em primeiro lugar, vejam bem, para si mesmo.
porque ninguém que não esteja bem pode fazer o bem àquele que não está bem. Você só busca as pessoas para fazer o bem, retonificando-as para que possam fazer o bem, dividindo aquilo que tem. E olha, não é dividir o que sobra, é o que tem. Inclusive o bom humor, né? Inclusive o bom humor. Então, coloca alguma coisinha, Paula, para ilustrar bem como é que funciona isso na cabeça das pessoas, dentro da sua experiência. Como é que você tira uma pessoa que está num humor não muito bom, que eu não gosto do mau humor, mas num humor não muito bom, e coloca essa pessoa num nível de humor melhor para ela funcionar melhor. Enquanto eu dou uma olhada aqui nos e-mails que estão chegando. Então, a primeira coisa que eu faço com muitos clientes na consultoria de imagem é falar para os clientes que a consultoria de imagem não é um trabalho, não é pesado. Você não tem obrigações comigo. A pessoa sai comigo, ou a gente tem os atendimentos no escritório, para se distrair, é uma diversão. Então, os encontros são feitos para a pessoa espairecer, mudar o seu dia a dia e descobrir com isso, com o andar do atendimento, o quanto que ela está precisando de uma atenção. É isso que eu dou, atenção. Eu faço a pessoa ver coisas que ela não está acostumada a ver na correria do dia a dia. A pessoa para pensar. As pessoas desacostumaram a pensar em si mesmas. Elas só pensam no trânsito, no filho para buscar na escola, no supermercado para fazer e mais um monte de coisa, não é? Verdade. Esquecem delas. As clientes, as mulheres mais do que os homens, elas falam assim, eu cuidei do filho, do marido, tá todo mundo um na escola, um no trabalho, e eu, cadê? Então é se olhar, é cuidar de si mesmo, porque senão vai entrar em depressão. É verdade, eu não sei quem foi no decorrer da história, até a gente tem que buscar a origem de tudo isso, que inventou o espelho, né, que dá a possibilidade de enxergarmos a nossa própria imagem. Narciso. E hoje, como a Anitta... Não, eu não sei se Narciso olhava num lago, segundo a lenda, né, mas não tinha espelho. Mas não importa, lago. Se você não tem espelho em casa, feche os olhos, mentalize-se. Aí tem um trabalho fantástico que aqueles mais aficionados na psicodinâmica pessoal e na psiquiatria, principalmente, trabalhos maravilhosos de 2 grandes psiquiatras, 2 grandes psicanalistas, se vocês puderem anotar, peguem o livro desses homens, desse homem grandioso, desse psicanalista, desse homem grandioso e dessa mulher grandiosa, que eu adoro muito mais, porque ela é muito mais abrangente, Karen Horn, lá nos anos 60, fantástica, que até hoje serve, que colocou na psicanálise pessoal a autopsicanálise. Como é que eu me analiso? O que é que eu sou para poder ser algo para o que está comigo? Karen Horn colocava isso com uma propriedade maravilhosa. E um outro que escreveu algo mágico um dia num livro seu, que quando o prazer adentra em nós, nós ouvimos o som do silêncio e o tilintar de sinos que não vemos. Erich Fromm. Peguem livros desses 2 grandes psicanalistas da história da humanidade, Karen Horn e Erich Fromm, e vocês vão encontrar ali algo tão fantástico e absolutamente nutritivo para refazer os seus momentos, por piores que eles sejam. Agora, tenham paciência de ler e analisar aquilo que eles escreveram, porque são experiências pessoais, Paula, que fazem com que as pessoas possam se refazer, se nutrir e estabelecer processos de uma nova modalidade de vida. Eu tenho aqui alguns e-mails que eu quero citar. Alguns não colocaram o nome, mas eu sei que são pessoas aqui, Mércio, dizendo... Mércio, Márcia, não sei, ficou um pouquinho embrulhado aqui. Parabéns, seja bem-vindo e perguntaria como se sente na qualidade humanista de usar um apresentador de TV. Olha... eu estou bastante feliz. A oportunidade que está sendo dada aqui para nós na TV Orkut é algo magnífico. Nós vamos levar adiante esse projeto. Ele não é estanque, ele não é pontual. Ele vai continuar e nós vamos, no decorrer do tempo, no decorrer do programa, a Paola vai colaborar conosco, outros amigos também virão para ocupar junto conosco o espaço nesse horário. Nós vamos tratar absolutamente do refazimento
das pessoas, sem dúvida alguma, e sem nenhum orgulho, sem nenhum egoísmo e sem nenhuma vaidade. Uma coisa totalmente desprendida, como eu disse no início. O objetivo nosso é colaborar para que as nossas 24 horas sejam sempre melhores. E que se você que está nos assistindo, puder também colaborar, desenvolvendo, a partir de alguns processos que nós vamos colocar aqui, em reorganização de imagem postural, tem um outro e-mail aqui perguntando o que é RIP, né? Então, RIP é a reorganização da imagem postural. Nós vamos agora, na segunda parte, colocar algumas coisinhas de como se chegar a uma melhor reorganização de imagem postural. A organização também, né, Paola? Porque quem não se reorganiza, né, não pode se organizar. Então, nós vamos tratar de alguns assuntos organizacionais, tem uma metodologia, né, para ir de encontro à realização dos nossos desejos. Isso nós vamos colocar em seguidinha para você. Um outro e-mail que também aparece aqui: Scarpa Filhos, Goi, me congratulo contigo pelo programa, muito obrigado, valeu muito, a força que vocês estão dando aqui para nós é algo maravilhoso. Estou ligadinho no seu programa, parabéns. Você... não, aqui a sua experiência fala mais alto, né? O texto está saindo embrulhado, não sei porquê, mas depois a gente corrige essas coisas. Então, boa noite, que é RIP, já disse, reorganização da imagem postural. Olá, alguns aqui não estão se identificando. Há algum tipo de curso ou grupo que se possa utilizar para ir de encontro ao melhoramento de imagem, que se discuta esse tipo de assunto? Nós vamos dar esse curso também. Não é o objetivo deste programa colocar cursos, não é esse o objetivo, mas nós vamos recomendar depois profissionais que estejam atentos ao mercado de reorganização de imagem postural, eu próprio, inclusive, né? Mas muito mais do que eu, a Paola, que tem uma empresa de diretrizes de imagem e que poderá, com muito brilhantismo, colocar satisfatoriamente tudo aquilo que se pode fazer para melhorar, volto a dizer, a imagem pessoal, a imagem familiar, a imagem coletiva, a imagem de produtos, a imagem empresarial, que é o que ela faz com uma sabedoria fantástica. Tem mais um e-mail aqui. Na verdade, o tempo fica curto e acabamos não aproveitando bem o tempo. Gostaria de saber se RIP é uma terapia para mudança de hábito. Também é. Eu quero, Paulo, se me der um tempinho, eu quero colocar aqui para vocês um painelzinho, dá para a gente dar uma focalizada aqui, um painel que são assuntos que nós retiramos. Vamos ver se dá para fechar aqui um pouquinho. Muito bem. Depois, se me pedirem isso por e-mail, querem anotar, por favor, é lbosio@hotmail.com. Eu posso enviar isso com o maior prazer, se você me solicitar. Mas são informações retiradas de painéis da Organização das Nações Unidas, do PNUD, Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Trabalho, que dão conta de como 3 tipos de sociedade funcionam dentro de alguns elementos: a sociedade latina, a sociedade nórdica e a sociedade asiática. Fundamentalmente, vocês podem observar que a sociedade latina, ela vive de perdões. É uma sociedade que perdoa, é uma sociedade que desculpa tudo, é uma sociedade que não trabalha níveis de responsabilidade social e, exatamente por isso, esta sociedade latina hoje passa um trabalho medonho aqui na América do Sul, do México para baixo, para se compreender melhor. É uma população que está crescendo, é uma população que vai custar mais a envelhecer, exatamente porque há um componente cultural científico muito forte, levando o homem da sociedade latina a viver mais anos. É uma sociedade que está em ampla proliferação de indivíduos, quer dizer, na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos aqui colocados por dia mais 1.000 indivíduos, quer dizer, 1.000 crianças. Tá? Eu vou tirar o painel aqui, brigadão, vou tirar o painel, tá? Até para discorrer um pouquinho sobre ele. Mas na sociedade da cidade de São Paulo, nós temos aqui 11 milhões de habitantes, Paola. Nessa sociedade, 11 milhões e pouco, nessa sociedade hoje, adentram essa sociedade nascidos, né, mais 1.000 indivíduos em média. E a conta é a seguinte: quando nós temos nascidos na sociedade paulistana, todo dia, vejam bem,
perto de 1.700 indivíduos. E nos deixam, né, por óbito, perto de quase 700. A conta que se faz média é que 1.000 novos nascidos na cidade de São Paulo deverão, nos próximos 25 anos, serem considerados, 25 ou 15 a 25 anos, serem considerados elementos produtivos ou não, com custo social ou não. Nós não vamos entrar aqui na discussão de sociedade de base, como é que ela tem que funcionar, isso não é o assunto desse programa, mas é para ilustrar nesse painel, quem assistiu, que a sociedade latina, porque perdoa, ela custa mais a se desenvolver do que a sociedade nórdica, por exemplo, que trabalha níveis de responsabilidade. E o nível de responsabilidade que ele está dentro do RIP é o seguinte: se você se comprometer em fazer aquilo que você se comprometeu em fazer, faça. Não deva você titubear nunca, porque compromisso assumido é compromisso feito na sociedade nórdica. E no RIP é a mesma coisa. Porque no momento que você desencadear o processo, até mentalmente, outras pessoas dependerão da sua decisão para formar a sua própria decisão. Então, em RIP, em reorganização de imagem postural, nós temos que, gradativamente, aqueles que não conseguem, a gente tem a regrinha aqui para isso, gradativamente extirpar da nossa mente aquilo que é de tentativa de fazer. Eu vou tentar. Isso é falta de compromisso. Porque se você tentar e não conseguir fazer, você está derrubando a cadeia de dominós. As pessoas que dependerão da sua decisão para reorganizar as suas vidas, os seus humores, até suas frustrações, se você não realiza, elas também não realizam. E aí o efeito cadeia é algo tão grande. Vocês imaginam, vocês conhecem mais ou menos um terremoto, a gente ouve muito falar na escala Richter do terremoto. Muito bem, isso é uma escala exponencial, não é linear. Não é a escala Richter, um tremor de 8 graus. Bom, o tremor de 8 graus, por que derruba tudo? Porque ele, ao bater num determinado ponto, ele exponencializa essa batida, é como se jogássemos uma pedra num rio e o toque da pedra ele forma ondas exponenciais e vai derrubando tudo. A decisão em RIP é a mesma coisa. Se você decidir fazer, faça. As pessoas dependerão de você. Porque se você tentar, você derrubará a iniciativa dessas pessoas, o desejo dessas pessoas de realizar com você, e você não realiza. É isso que acontece hoje na sociedade latina. É isso que acontece com o perdão. Por isso é que, se nós nos comprometermos em fazer e tentarmos e não conseguirmos, não é mais fácil procurarmos uma pessoa e pedirmos perdão? Eu não vou entrar no mérito religioso. Orar e pedir perdão a Deus, pedir uma nova oportunidade para tentar fazer, e se na segunda oportunidade você não conseguir, se na terceira não conseguir, se na quarta não conseguir, você se torna uma pessoa frustrada. Então, na sociedade latina nós precisamos tirar fora esta permissividade em errar. Olha, eu sou humano, eu erro, né? Quanto você já ouviu nisso, Paola? No marketing de produto, por exemplo, vamos tentar, vamos olhar o mercado para reposicionar o produto. A gente vê isso nos jornais todo dia. Tentativas de reposicionamento de produto, tentativas. Nós temos que ir direto ao meio para que este meio possa ser o fim daquilo que nós queremos. E isso vai para todos os ramos da nossa vida. O pessoal, o profissional, o social, o político. Nós vamos entrar agora num... A gente tem que fazer uma organização, tem que organizar Primeiro isso. tem que organizar a ideia. Isso, a gente pode ter uma verdade. ideia, a gente organiza a ideia. Estou tentando traduzir essa fala maravilhosa que ele está colocando. Muito lindo, mas vamos tentar resumir. Você tem uma ideia, você para e pensa. Ou deita, né? No meu caso, eu só consigo pensar deitada, gente. Então, eu deito no sofá, deito em qualquer lugar que eu estou. O pessoal que me conhece já sabe disso. Aí você para, pensa, organiza as tuas ideias. Aí você parte para o plano de ação. O plano de ação pode ser pedir para as pessoas, que nem eu falei antes, pedir para as pessoas te ajudarem de uma determinada forma para chegar a um final que tenha sucesso. Se você tiver segurança no que você fez, porque você já pensou antes, você já organizou antes, você vai conseguir ter um projeto que vai dar certo. Isso acontece com a vida da gente também. Não é pedir só perdão, né? Perdão.
perdão não vai dar resultados na família, não vai dar resultados em você mesmo. Se você não está forte, não está tranquilo, como é que você vai enfrentar todo o trânsito? É verdade. O trânsito de São Paulo e do mundo. Tem algumas coisas que a gente trabalha muito bem no nosso ritmo de vida, e a Paola acabou de colocar. Se nós não estamos bem, como é que nós podemos enfrentar aquilo que vem de roldão, até nos esmagando às vezes, no nosso dia a dia de trabalho, no nosso dia a dia social? Nós precisamos estar bem. E precisamos estar bem alegres, bem serenos, bem tranquilos. Não importa, juro para vocês, se o mundo está se desmanchando ao nosso redor. É nossa obrigação não nos desmancharmos com ele. Então, tem um e-mail aqui que pergunta qual é a dica para uma vida melhor. E aqui tem um outro, né? Esse aqui é para a Paola, né? A doutora Paola é uma fera, um grande exemplo de determinação e apreço. Paola, é para você, aplausos. Infelizmente a gente não sabe quem são as pessoas, né? Eu gostaria que colocasse o nome, até para a gente citar aqui, né? Porque são amigos nossos que nos auxiliam no dia a dia, que convivem conosco, né? E a Paola é mesmo uma fera, como eu digo, ela é a minha diretora de imagem, né? Eu acho que fui um bom aluno, né, Paola? Mas você também é uma inspiração. Não, mas essa questão da reorganização de imagem postural, ela passa por um momento, assim, alguns momentos belos, mágicos, bastante queridos em nossas vidas, né? E são 3 momentos em que nós temos que exercitar os nossos caminhos para chegarmos até a realização pessoal. E volto a dizer, reorganização de imagem postural é tudo. Tudo que tivermos condição de fazer para melhorarmos, nós vamos perceber que a cada momento nós nos reorganizamos. Paramos, pensamos, relaxamos, e a partir de um relaxamento, a partir de um descanso, é que novas ideias surgem. Mas nós não podemos trabalhar o produto pontual disso. Existem pessoas, Paula, que acreditam assim, olha, eu recebi uma missão. É muito comum a gente ouvir isso. Eu recebi uma tarefa de alguém, para realizar. E tenho essa responsabilidade de realizar. Muito bem, isso é pontual. Isso é pontual. Porque, analisem, ninguém recebe missão alguma para fazer, a não ser que se determine a fazer. Não há fórmula mágica para determinação. Não há fórmula mágica para a alegria. Não há fórmula mágica para o sofrimento, a não ser que a pessoa se determine a fazer, que se determine a ser alegre e que se determine também a sofrer. Ah, Bósio, mas você está dizendo que tem pessoas que gostam de sofrer? Tem. Existem pessoas que adoram viver em estado de sofrimento. Existem, né, Paulo? Existem. Por incrível que pareça. Às vezes está do nosso lado e a gente não percebe, né? Verdade, é verdade. E existem pessoas que, às vezes, não conseguem interagir conosco. Olha, o Bósio é uma pessoa super alegre, é uma pessoa reflexiva, mas que idiotice é essa? É um homem que não tem fé? Não tem. Existem pessoas assim. Estão ao nosso redor. Cabe a nós observarmos, que é o primeiro ponto da reorganização de imagem postural, Paola, é a observação. Aquele que não observa, aquele que não conhece, aquele que não sabe o que fazer com a informação que tem, está perdido. E olha, isso não sou eu que estou dizendo, e longe de mim ser o baluarte da sociedade, de uma sociedade nova. Não, não é assim. Nós temos apenas que sermos observadores. Eu me considero um observador, nada mais do que isso. Só que, no processo de observação, é que nós passamos a ter um enriquecimento maior. Se nós observamos o trânsito da cidade de São Paulo, analisando de forma crítica num primeiro momento e de propositiva no segundo momento, quando nós vimos para cá, eu comentava com você, por que a maioria dos nossos automóveis é cinza e preto? E todas as tonalidades de cinza. Essa cidade perdeu a alegria. Porque é mais fácil para vender. Então, linearmente, a indústria automobilística trabalhou um determinado tipo de cor de tinta, de pintura de carro, que
Se ocorrer uma batida, é fácil de consertar e tal. Só que isso... Mas a gente volta na história do prejuízo. Volta na história Todo mundo do quer prejuízo. vender. Você não falou da embalagem no começo? Falando da embalagem, exatamente. Então, não teremos que ter prejuízo. E aí as empresas colocam isso na sociedade. E determinam isso na sociedade. A empresa não pode ter prejuízo, pode ter lucro. Então, em vez de vender mais, em vez de estimular a venda, sacrifica o custo. Compra pelo menor preço. Pelo menor preço. Compra pelo menor preço aquilo que às vezes não serve, mas dá um jeito internamente de refazer para servir. Não prepara adequadamente, eu não estou falando de empresas que não têm uma funcionalidade de preparo destes colaboradores, não. Estou falando a grosso modo. Não prepara funcionalmente para disputar mercado sobre aquilo que faz. Eu me pergunto... Como ela vai disputar mercado? Pois então, mas Desculpa como ela... te interromper, pois então. Bósio. Como ela vai disputar mercado? O brasileiro esquece disso. Disputar mercado é com o diferencial. Então, se todos os carros vão ser cinza, pretos e brancos, aonde está o diferencial, Bósio? Não existe. As pessoas esquecem de procurar isso. O brasileiro esquece muito. Coloque, por exemplo, vamos falar, Paula, para não entrar no mercado de automóvel, que é um mercado caro, vamos para um mais baratinho. O mercado de batom. Mulher usa muito batom. Né? O que leva uma mulher a comprar, uma moça, né, um batom de determinada marca? É a cor? É uma pergunta que eu lanço para vocês. Não sei se vai entrar algum e-mail aqui. É a cor do batom? Porque a gente sabe que no processo industrial, o produto fabricado tem praticamente os mesmos componentes, todos eles. Embalagem. Funcionalidade embalar. Agora você já respondeu. Não, eu queria responder porque não entrou e-mail. Aqui é meio segundo, a gente tem que correr aqui na TV. É embalagem. É a embalagem que vende. O produto, quando bem apresentado, quando bem embalado, quando... colocado na prateleira certa. Muito colocado na prateleira certa, exatamente. Ele se vende praticamente, quase se vende. Depois tem toda uma estratégia de marketing em volta disso. Isso vale para as pessoas também, não vale? Vale para as pessoas, vale para as pessoas. Se a gente vestir as pessoas adequadamente, se nós nos vestirmos adequadamente, a gente arrumar o cabelo adequadamente, usar a maquiagem certa e a gente tiver postura adequada, a gente vai vender nossa própria imagem, o nosso produto. Quem somos? Nós mesmos. A gente se vende. Então, quando você vai procurar um emprego, se você estiver bem vestido, se você se comportar adequadamente, você vai se vender. Você vai conseguir ter esse emprego. Mas depois tem que fazer a manutenção, né? Não é Bósio. Tem que fazer a manutenção. Não é se vestir bem no primeiro dia e depois, e trabalhar de bermuda no casual day. Ai, não pode. Não, até pode, porque em diretriz de imagem também a gente muda um pouco também. Olha, hoje eu estou aqui de terno e gravata e porque é a minha roupa de trabalho do dia, né? Mas vocês vão ver que em determinados programas eu vou vir outra pessoa, com outra imagem, com o cabelo mais solto, né? Maquiado também. A gente tem que colorir a vida. E trabalhar isso com alegria. Trabalhar com alegria. Porque para cada momento uma oportunidade, para cada oportunidade uma realização. Então, não dá para a gente ficar sempre de terninho e tal. Fica uma coisa assim... chata, linear, distante. Observe no firmamento à noite, quando dá para ver, hoje o céu está nublado, mas quando o céu de São Paulo, e raramente está, mas quando ele estiver estrelado, procurem sair, mesmo que está assim no meio de luzes, né? Porque é difícil ver um céu escuro no meio de luzes, mas procurem sair e olhar para cima e ver a quantidade de estrelas que tem neste firmamento. Uma minúscula, uma maior, uma mais iluminada, aos nossos olhos uma vermelha, uma azul, uma branca, uma roxa, não importa, tudo naquele céu escuro. O que aquelas estrelas estão fazendo aos nossos olhos? Se destacando. Parece que elas gritam, olha, Bósio, Paula, eu estou aqui, aquela estrelinha branca, está me vendo e tal, a gente não vê. Sabe por quê? A gente costuma ver o todo. Costuma ver maravilhosamente o todo e aí não consegue identificar ali, que naquele espaço do olhar está uma estrela. Que é o detalhe, que é o detalhe, exatamente é o detalhe. Então, algumas coisas a gente faz passando por determinados momentos, e é como diz aquele ditado, quando o cavalo aparece, a gente tem que, se está encilhado ou não, a gente tem que montar ou no pelo ou no encilhamento do cavalo, para não deixar ele escapar.
ele passa inúmeras vezes nas nossas vidas, é que nós só identificamos um cavalo. Mas milhares de cavalos passam nas nossas vidas, e porque passam os milhares de cavalos nas nossas vidas, eles se tornam tão comuns aos nossos olhares que a gente não monta. Mas passam muitos, inúmeras vezes. Então, isto é observação em RIP, em reorganização de imagem postural. Nós temos que observar o que está ao nosso redor. Ao observarmos o que está ao nosso redor, que a observação é o nosso sonho, é a estereotipação do nosso sonho. Nós sonhamos, mentalizamos, fechamos os olhos, mesmo em sono ou em vigília, nós fechamos os olhos e sonhamos, despertamos desejos e passamos a programar a realização desses desejos. Os desejos são os sonhos e os sonhos são desejos. Só que entre um e outro existe na ciência algo que o cientista faz diariamente, que é o experimento. Não adianta nós sonharmos e pularmos a etapa seguinte, que é a realização do sonho, se nós não experimentarmos. Por quê? Se isso acontece, nós podemos seguramente ter sucesso, né, Paola? Podemos, sem dúvida alguma. Existem pessoas que pulam de uma etapa para outra, mas não são a maioria das pessoas, são pessoas até bastante distintas, bastante definidas. A maioria de nós, e que é o objetivo do nosso trabalho aqui, necessita da experimentação. Nós temos que entender que aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós fazemos de bom e queremos fazer de bom e de útil para nós, nós temos que experimentar. Então, se eu tenho desejo de usar esta roupa amanhã, eu preciso saber onde vou usá-la. Eu não posso entrar com essa roupa numa piscina. Não é ali o momento. Eu não posso entrar com essa roupa, por exemplo, né, em determinados ambientes da nossa cidade. Porque eu, mesmo destacado, eu não levaria a pessoa que vive nesse ambiente a crença de que estou ao lado dela. Ou estaria muito acima ou muito abaixo. Você vai criar uma distância. Eu criaria distância, exatamente. Então, você tem que estar sempre adequado para onde você vai. Exatamente, adequado ao momento, experimentando, sabendo que eu posso extrair desses momentos, com muita alegria, com muita disposição, com cabeça leve, aquilo que poderá ser funcional para mim no primeiro momento. Paola, vou destacar sempre isso. Antes de tudo, isso não é processo de egoísmo. É um processo de trabalho fundamental para a reorganização de imagem postural. Em primeiro momento, eu preciso estar bem. E depois... Ser forte para conseguir transmitir força e tranquilidade para as pessoas. É verdade. E num segundo momento, eu preciso, em observação e experimentação, saber como que eu vou dividir esses meus momentos bons com as pessoas que estão comigo, se elas quiserem. Porque tem muitas pessoas, Paula, que a gente vê também que obstinadamente estão dispostas a servir. E às vezes até, desculpem dizer, atrapalham. Né? E um processo que poderia ser muito bom, ele se perde porque aquela pessoa que às vezes nem necessita, num determinado momento, da nossa alegria, não quer nos ter ao lado. Isso é muito comum nas relações amorosas afetivas, por exemplo. Quando há uma insistência exacerbada de alguém sobre alguém, né? Eu quero diálogo. O processo, exato. Alguém conhece essa frase? Exato. Eu quero diálogo. Nem todo dia é dia de diálogo. É verdade. As pessoas estão cansadas às vezes, né? Então, diálogo, nem sempre um dia bom para o diálogo para uma esposa, geralmente, né? Ou para uma namorada, é o melhor dia também para ele. Então, tem que saber compreender isso também. Compreendendo, né? E compreendendo com um sentido de liberdade fantástico, porque as pessoas são livres. E vou mais adiante. Esse respeito pessoal tem que existir. Elas são livres mesmo estando casadas. Então tem que haver um nível de responsabilidade pessoal e social muito forte. Então, fundamentalmente, no processo de exercício da observação, Paola, a experimentação. Nós temos que, não é tentar, experimentar não é tentar, experimentar é exercitar aquilo que nós sonhamos. Onde eu coloco de maneira a que eu possa realizar, e não importa o tempo, porque não deve haver rapidez, deve haver segurança, onde eu coloco de maneira a realizar, que é a terceira etapa da reorganização da imagem postural, os meus sonhos. A realização é o fundamento de tudo, é aquilo que eu citei há alguns minutos. Não tem coisa melhor do que você criar o produto,
vender o produto, ir ao mercado, oferecer o produto, identificar quem compra o produto, que pague aquilo que você quer pelo produto que você criou, desenvolveu, ter lucro e gastar o dinheiro que você ganhou com o fruto da sua criação. Não existe algo mais mágico do que isso. E mais, este processo, ele deve ser dinâmico em nossas vidas. Isto vale para produto, para serviço, para o lado pessoal, familiar, para aquilo que nos dá força diariamente. E você, como é uma especialista em diretriz de imagem, você tem, Paola, que é um e-mail que está sendo colocado aqui para você, uma capacidade muito grande de exercitar, de ajudar as pessoas a exercitar isto de forma que realizem também os seus sonhos com bastante sucesso. Aqui diz a Patrícia, pelo que se pode entender, a vida é como uma guerra para se vencer, deve ser, né? Devemos fazer uma estratégia para vencer. A Paola pode colocar, Patrícia, esse comentário para você. Que tipo de estratégia a gente pode fazer para vencer? Eu não diria vencer, Paola, eu diria participar com sucesso, é diferente. Vencer é diferente para cada pessoa. Vencer não é chegar no topo e você, sei lá, o quê. Cada um tem uma meta para atingir. Para isso você tem que trabalhar o seu dia a dia, trabalhar você mesmo. Como é que era a pergunta mesmo da menina? Ai! Do quê? Como é que a Patrícia falou mesmo? Não, ela está dizendo, então, que tudo é uma meta a ser vencida, né? Então. É isso. Tudo, você tem que criar uma meta, que nem o Bosio falou. Você tem que pensar no que você vai querer atingir. Se você tem um exemplo que eu já dei para vários clientes na consultoria de imagem. Você tem um filho e você fala para o filho, compra essa coisa qualquer que está aí no meio da rua. Gente, essa coisa qualquer que está meio aí na rua, nem as crianças querem mais. Então, o exemplo que eu dei uma vez para um cliente, eu lembro muito bem disso. Eu falei, se o teu filho compra aquilo que aquela pessoa vende no meio da rua, você vai querer que o teu filho tenha esse futuro também? Que ele seja uma pessoa que venda uma coisa qualquer no meio da rua, que não pague aluguel, que não pague luz. E você está lutando para pagar faculdade para o teu filho, para ele ser o quê? Uma pessoa melhor para criar produtos melhores para atingir uma meta. Mais ou menos é isso, Bosio? Mas é exatamente explicado? Isso aí. Você coloca uma meta para os teus filhos, lá desde pequenos. Por incrível que pareça, a consultoria de imagem trabalha até a vida familiar. A gente se torna um coaching, um mentoring, seja lá o que for da família. Palavras, eu acho que colocar palavras para dizer o que é uma coisa, eu acho meio chato. Eu acho que a pessoa tem que vivenciar para saber o que é uma consultoria de imagem, o que é um RIP. A pessoa tem que entender o que é isso, vivenciar isso para ter uma vida melhor. Que seja no dia a dia, que seja na família, que seja tudo parte da família, na verdade. Paola, tem uma colocação aqui, não sei... Não colocou o nome, mas aí você pode responder que isso é para você, não deve ser para mim. Até pode, de repente, porque eu também sou meio síntese disso aqui, tá? Vocês vão ver no decorrer da nossa programação. Mas a pergunta é a seguinte, eu acho que é para Paola, você é feminista ou feminina? Bom, minha observação, os dois, é um ser humano maravilhoso e fundamentalmente feminina. Feminista, eu não sei nem o que é feminista, machista, essas coisas, né? São rótulos que deterministas, né? Que se colocaram na sociedade. Eu, por exemplo, tem determinados momentos que eu sou absolutamente machista na defesa, e tem alguns outros momentos que eu sou absolutamente feminista, e tem outros que eu sou os dois. Porque o ser humano, Paola, ele interage, ele é flexível. Ele vive numa sociedade. Vive em sociedade, e vivendo numa sociedade, eu já vou entrar num outro e-mail aqui também, eu quero que você fale um pouquinho sobre esse colóquio. Feminista, machista, feminista, feminino, masculino. Coloque um pouquinho, que depois eu vou entrar aqui num outro tema, que é como é que a gente consegue organizar o nosso dia para extrair daí processos de observação e experimentação. A Paula, coloca um pouquinho disso que ela está colocando aqui sobre feminista ou feminina. Isto. Eu não acredito em feminista e não acredito em machista. Eu acredito que a gente tem que ser o que a gente é na essência. Só que, como o Bosio falou, a gente tem que saber respeitar a pessoa que está ao nosso lado. Feminina não quer dizer que a gente vai ficar atrás de um fogão cozinhando que nem as nossas avós. É outra coisa. Agora, ser feminista, ser sociedade machista, lutar contra coisas... Gente, nós já nascemos
homens ou mulheres, ou sei lá, o que quiser, cada um escolhe, tem a sua opção, ou sua opção, os outros todos que vêm. Mas a gente já nasce com predeterminado, o DNA já diz, nós vamos ser alguma coisa. Se a gente nasce para ser mulher, a gente nasce mulher, a gente tem que respeitar isso e saber como agir com isso. A mulher feminina é tão bonita, ela sabe lidar tão bem com os homens, por que ela tem que ser mais brava? Mas a mulher tem o seu lugar na sociedade. E para isso ela não precisa querer ser igual ao homem, não é verdade? Paula, existe sim, nesse processo de experimentação, claro que às vezes, principalmente na política, é muito natural, ou uma mulher, como agora está acontecendo essas coisas fantásticas no Brasil, que as mulheres estão finalmente, né, passando à direção das empresas, e grandes empresas brasileiras, temos aí na Petrobras, né? Eu não sei se é status de ministro, mas a presidente da Petrobras, a Graça, né? É uma pessoa maravilhosa. Na PepsiCo, no Brasil, é uma moça também que preside o empreendimento da Pepsi Company aqui no Brasil, e tem cargos assim fantásticos. E é por isso que ela precisa andar de chuteira? Mas exatamente, não. Claro que não, são mulheres com uma experiência de vida maravilhosa e absolutamente femininas, mães, avós, companheiras dos seus companheiros, pessoas que estão super focadas no melhoramento da sociedade e nem por isso devam ser submissas a determinados rótulos. Da mesma forma, o homem. Existem homens tão fantásticos que eles se tornam líderes, às vezes, em comunidade, e não são homens ricos, não são homens de dinheiro, não são pessoas que necessariamente devam ser os transformadores da sociedade. São pessoas, companheiros, muito gratos por aqueles amigos que estão ao redor deles, fazendo que o mundo de todos se torne melhor. Eu conheço inúmeros, vocês devem conhecer também, a Paola conhece pessoas espetaculares, grandes conselheiros que nós temos. Eles são ricos em vida, na verdade. A gente não pode dizer ricos em conviver com as pessoas. Sem dúvida. São ricos em viver, em felicidade, em viver. Né? Você tem que saber lidar com as pessoas para você estar feliz. E nesse aspecto, que eu quero até responder aqui uma pergunta, olha, eu agradeço, a Paula não está vendo aqui os e-mails que estão chegando, mas já chegaram bastante e-mails aqui. Eu agradeço muito o carinho de todos vocês, mas tem eu destaco aqui, dentre tantos, né? Se é importante fazer anotações durante o dia para me ajudar na reorganização da minha imagem postural. Sem dúvida, nós não vamos falar hoje porque não dá tempo, mas existe um processo, existem caminhos que a gente procura orientar para que o dia a dia seja melhor. A anotação é uma dessas tarefas, né? Mas não deve ser algo obstinado. Se você não fizer num dia, não é um diário, né? Isso tem variáveis. Se você não fizer num dia, não tem problema. O importante é que comece dentro de uma sistematização para que isso se introspecte em você. E tenho certeza, pode ser daqui 2 meses, 1 ano, 10 anos, não importa, pode ser a eternidade inteira. No momento em que isso se introspectar, o seu dia a dia será melhor, porque você vai, assim, por uma síntese não automativa, mas por uma síntese de vida, uma vontade de realizar, você vai, daquilo que nós falamos lá no início, analisar como foi o seu dia ao final dele, descansar naquelas horas que você necessita. Tem gente que descansa em 1 hora, e tem outros que precisam de 8 horas, não importa o tempo, descansar. E é nesse descanso que você vai sonhar. Você não vai perceber, às vezes não nos lembramos dos sonhos, mas nesse descanso, o seu sonho, ele se torna a síntese da observação introspectada. E ali, no seu dia, você vai experimentar, sem saber, aquilo que você sonhou para realizar por fim. A técnica é mais ou menos esta, né, que nós escrevemos, né, e que eu vou ler aqui para vocês, porque não dá para reproduzir, mas passo com o maior prazer se me pedirem por e-mail. A reorganização da imagem postural. Ela funciona
assim. Para que tudo aconteça por nosso desejo, precisamos sonhar e acreditar obstinadamente no que queremos realizar. A isto chamamos de observação. E isto acontece lá no nosso íntimo, no nosso âmago, no nosso mais íntimo detalhe de vida. E nós não sabemos qual é ele, porque da mesma forma como existe o universo exponenciado, considerando aqui um espaço linear, o ponto zero, onde nós estamos agora, da mesma forma como existe no espaço sideral, lá no universo, a exponenciação do que chamamos de positivo, existe dentro de nós, num mundo minúsculo, infinitamente minúsculo também, um espaço que também é exponencial, para menos, partindo de um ponto zero. Então, essa é a teoria da relatividade do Einstein, que um grande cientista que foi o Einstein, pôde determinar através de determinados pontos fundamentados na matemática, que é o trabalho da exponenciação ou da constante, né? A constante matemática. Para mais ou para menos será sempre infinito. E o infinito não significa que é linear. O menos desse lado, ou mais desse lado, e o menos do outro lado, ou mais do outro lado. Não, ele é exponencial, é como se fosse um globo, que a partir de um ponto ele explode, né? Lembra, jogando a pedrinha na água, como funciona a onda da escala Richter do terremoto. Este é o ponto da observação. O segundo ponto, que é da experimentação, se o nosso desejo for o da realização a partir dos nossos sonhos, aquilo que está determinado e introspectado em nós, devemos empreender ações necessárias à sua concretização, sabendo que, no experimento, como faz o cientista, eu coloco o meu sonho ao lado da Paola, ao lado do nosso amigo da técnica, ao meu lado esquerdo, até uma figura que eu não consigo ver. Se eles não concordarem muito comigo, não insisto. É natural. Vamos por outro caminho, até chegarmos ao terceiro processo, que é o da realização. E assim, o que imaginarmos de bom e de melhor para nós e para nossas famílias, para os nossos amigos, para a sociedade, se realizará unicamente. Isso eu acho fundamental, Paola, porque nós queremos que seja assim. Não há determinismo em qualquer espaço do tempo ou do mundo que nos diga: fulano quer que você seja assim, ciclano não quer que você seja assim. Porque se não for da sua vontade, e aí o fazimento da vontade, ele é individual, ele é de cada um, você não realizará. Não tenha dúvida, não há oração que lhe faça realizar, porque o entendimento é seu. Então, nós encerramos com isso. A observação é a síntese do sonho. A experimentação é a síntese do sonho e da observação, é o meio do caminho para a realização, que é a síntese de tudo. E eu desejo, sinceramente, eu vou passar para a Paola encerrar esse primeiro encontro com vocês, agradecendo também as pessoas que estiveram conosco através dos e-mails. Desejo fundamentalmente que nós possamos sonhar muito, experimentar diariamente e realizar com muito sucesso aquilo que empreendemos na nossa mente, nos nossos desejos, fruto do que nós somos e do que queremos ser. Paola, eu agradeço, muito obrigado, passo para a Paola, sucesso na semana e até a próxima quarta-feira, juntos com vocês. Bom, para quem quiser conhecer mais sobre consultoria de imagem, que é conhecida também como personal stylist, a consultoria de imagem é mais completa, ou sobre HIP, vocês podem acessar o site www.aspetto.imagem.com.br. Lá vocês vão encontrar diversos cursos e vão encontrar também o curso do nosso querido amigo Bósio, cursos também que eu ministro e outras pessoas da minha equipe. Agradeço a todos, obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, lá no próprio site da Aspetto Imagem tem um e-mail, vocês mandem as dúvidas que a gente vai respondendo, e o Bósio pelo e-mail dele. Pelo meu e-mail, lbósio, L, tudo minúsculo, L, Bósio, sem acento no O, senão não passa, BOSIO, @hotmail.com. Muito obrigado mais uma vez, excelente semana a todos, muito sucesso, muita realização e sempre com muita alegria, deixando qualquer coisa fora disso para trás. Tá bem? Muito obrigado, boa noite.